Então vamos lá. Então nós vamos trabalhar em tríades. Essa é a primeira tríade que nós vamos estudar hoje. Essa é a segunda tríade que nós vamos estudar no futuro. Essa é a terceira tríade, que nós vamos falar muito na época de quando falar em detox. Essa é a quarta tríade. E essa aqui é a quinta tríade, que nós vamos gastar muitas horas estudando. Essa tríade, estrogênio, testosterona e progesterona, no homem e na mulher. Quem não entende de hormônio fala assim, mas progesterona é hormônio feminino. Não. Muitos homens têm deficiência de progesterona. E quando você faz progesterona no homem, uma das coisas que você faz não deixa haver hiperplasia prostática. Eu ensino a passar no períneo, entre o ânus e o escroto. O indivíduo passa ali, ao invés de passar aqui no braço, ele passa ali, é absorvido, vai direto para a próstata. Então, os dois gêneros, masculino e feminino, têm os mesmos hormônios, só que em proporções diferentes. É só isso. Bom, então vamos para o que interessa. Você tem que entender que isso aqui é um jogo de xadrez. Você mexeu no peão, você mexe no jogo inteiro. Se eu mexer na adrenal, eu acabo mexendo na tireoide, acabo mexendo no pâncreas. E vice-versa. Então isso funciona como se fosse um órgão único. Então está aqui apresentado aqui as adrenais, também antigamente chamada de suprarrenais, porque fica acima do rim. A tireoide, que tem atrás dela 4 glândulas, que é a chamada paratireoide, ou paratireoides no plural, porque são 4, que produz um hormônio chamado paratormônio, que controla o metabolismo do cálcio e do fósforo. Quando eu produzo mais paratormônio do que deveria, eu acumulo cálcio no sangue. Quando o cálcio está muito alto no sangue, a tireoide produz um hormônio chamado calcitonina, que baixa o cálcio do sangue. O paratormônio produzido pela paratireoide aumenta o cálcio no sangue e a calcitonina produzida pela tireoide, a tireoide produz T1, produz T2, produz T3, produz T4 e produz calcitonina. São 5 hormônios que ela produz. Tá? Que faz um efeito contrário ao paratormônio. E eu tenho o pâncreas, que tem uma parte exócrina, que são as lipases da vida produzidas pelo pâncreas, as proteases. E eu tenho a parte endócrina do pâncreas, que produz insulina, que produz glucagon e que produz somatostatina. Vocês vão ver o que é e como é. Eu tenho que equilibrar a tireoide, o pâncreas e as adrenais. Isso tem que estar num equilíbrio. Eu tenho um ritmo circadiano. Por exemplo, aqui eu tenho cortisol, aqui eu tenho a melatonina, aqui eu tenho o estado de alerta, aqui eu tenho a temperatura. Por exemplo, o cortisol, olha lá. O ritmo circadiano do cortisol, ele aumenta na hora que você acorda, de manhã. É onde ele está no seu máximo, olha lá. O cortisol. Onde é que ele está no seu mínimo? Meia-noite. Aqui, ó. Meia-noite tem que estar praticamente 0. Tá? Senão você não dorme. Você tem gente que tem insônia, porque o cortisol não baixa à noite. A melatonina, aqui, ó. Quando é que é o máximo dela? O máximo dela é 2, 3 horas da manhã, ó. A melatonina atinge o seu máximo. Aqui está meia-noite, 2, 3 horas da manhã. A melatonina está no seu máximo. E o estado de alerta? O estado de alerta ocorre geralmente meio-dia, meio-dia e meia. É quando você está mais ligado. E a temperatura corporal? Onde está o mínimo dela? O mínimo dela está na hora que você acorda, antes que você levanta. 6, 7 horas. É o mínimo da temperatura, que deve estar 36,6. É aqui que tem que estar 36,6. Não é durante o dia, não. Durante o dia tem que estar mais. Você está se movimentando, etc. e tal. Se você acordar e não tirar a temperatura e for escovar os dentes, já não vale. Escovar os dentes já sobe sua temperatura. Então tem que ser, depois que você acorda, antes que você levanta. Você tem que fazer a medida da temperatura. Isso chama temperatura basal.
Muito bem, muito bom. Então, adrenais, tireoide e pâncreas funcionando bem, você tem uma produção de energia e circulação. As adrenais cuidam do estresse, a tireoide cuida do metabolismo e o pâncreas cuida do açúcar. Então você tem o seu estresse, o seu metabolismo, o seu açúcar corretos. Ou seja, não está com excesso de açúcar no sangue, etc. e tal. Regulação central da fisiologia também depende desse trio. Quando você tem as adrenais, a tireoide e o pâncreas funcionando bem, que é raro, você vai ver que você não encontra mais paciente saudável. Se você usar esse critério que eu vou ensinar aqui, a maioria está doente, muito doente, principalmente médicos, estão todos doentes. Vitalidade e bem-estar, a pessoa tem. Quando isso está desequilibrado, você tem fadiga e obesidade, ou as duas. Ou a pessoa reclama que está obesa, ou a pessoa reclama que está cansada, ou ela reclama que está cansada e obesa, que são as maiores reclamações que você tem no seu consultório. Que é o desequilíbrio de um desses três. Sempre vem os três desequilibrados, não é só um não, são os três. Bom, então aqui, o açúcar é o pâncreas. A função da tireoide é manter o metabolismo basal, que consome 65% do ATP que se produz e que se manifesta pela temperatura corporal. E a função das adrenais é cuidar do estresse. A adrenal tem uma córtex, com 3 camadas, glomerulosa, fasciculada e reticular, e tem uma medula. A medula produz a noradrenalina, ou norepinefrina, que vai virar epinefrina ou adrenalina. Primeiro é o nor, depois que vira outra. Sai o nor e fica. Essa é a medula. O grande estudioso disso foi Walter Cannon, de Harvard. Enquanto que o Cellier, do Canadá, estudou a parte do estresse no que diz respeito a córtex, cortisol. Porque a adrenal, a córtex da adrenal, ela tem 3 camadas. A glomerulosa, a fasciculada e a reticular. Então vamos imaginar aqui o seguinte, ó. Aqui está a córtex da adrenal. Aqui está a medula. A córtex da adrenal tem 3 camadas. A glomerulosa, a fasciculada e a reticular. Glomerulosa, fascicular e reticular. A glomerulosa produz a aldosterona. A fasciculada produz o cortisol. E a reticular produz o DEA. Eu estou simplificando. A córtex adrenal produz mais de 50 hormônios estudados. Eu estou pegando os 3 mais importantes. Eu estou pegando a aldosterona, eu estou pegando o cortisol, eu estou pegando o DEA. Quando você tem uma fadiga adrenal, ela começa de dentro para fora. Primeiro você tem deficiência de DEA, depois você tem deficiência de cortisol, e finalmente você tem deficiência de aldosterona. Ela caminha de dentro para fora. Aí quando isso tudo acabou, entra numa coisa chamada exaustão adrenal. Você vai ter muitos pacientes no seu consultório com isso. Tá? Muito bem. Então o paciente entrou, eu sei que a doença começa pela tríade 1, é a porta de entrada das doenças no organismo. Só que a pergunta que eu tenho que ter na cabeça é o seguinte: esse paciente é mais tiroidiano, é mais adrenal ou é mais pancreático? Onde pega mais? Onde predomina? Ah, ele chegou com a glicose altíssima, glicemia altíssima, predomina ali. Aí ele chegou com todas as queixas tiroidianas, ou ele chegou com as queixas adrenais. Você vai ter uma ideia de onde tem a predominância. Qual é o distúrbio primário? O que aconteceu? Pode ser que seja uma gripe que lesou a adrenal. Uma virose que lesou a adrenal. Pode ser uma doença autoimune que lesou a adrenal. Chama Addison. A Addison é uma fadiga adrenal imunológica. Nem toda fadiga exaustão adrenal é Addison. A Addison é uma doença autoimune, típica.
Tá? O cortisol, alto ou baixo, aí é como que vem o problema. Eu não consigo diagnosticar se você está com cortisol alto ou baixo pela clínica. Porque o cortisol alto ou baixo dá problema de energia, dá insônia e dá perda de memória. Pela clínica eu não consigo dizer se você está com cortisol alto demais ou se você está com cortisol baixo demais. Não consigo pela clínica. Porque os sintomas se misturam. Por isso que eu preciso do exame da saliva. O exame de sangue não vale nada. Porque o exame de sangue, quando eu meço o cortisol, ele não vem livre. Ele vem ligado à proteína. Né? A corticosteroid binding globulin. Corticosteroid binding globulin. Corticosteroid binding globulin. Chama CBG. Cortisol não anda sozinho. Ele precisa de um caminhão para carregá-lo. Esse caminhão se chama CBG, que é o mesmo caminhão que carrega a progesterona. Toda mulher estressada tem predominância estrogênica. Explica isso. Explico. Toda mulher estressada tem muito cortisol. O cortisol ocupou o CBG. Não tem lugar para a progesterona. A progesterona vai ser eliminada. Vai faltar progesterona porque o CBG está carregando cortisol, que tem preferência, tem mais afinidade. Porque o cortisol é vida ou morte. Se eu tirar suas adrenais, em 72 horas você morre. Ninguém pode viver sem cortisol. Então o cortisol tem preferência. Tanto é que o carregador tem o nome dele lá, corticosteroid binding globulin. A progesterona pega carona. A natureza é assim, ela vai por prioridades. Não, isso aí é prioridade, é cortisol, carregar cortisol. Se sobrar tempo, carrega a progesterona. Se você está estressado o tempo todo, você não carrega progesterona. Se você não carrega a progesterona, vai para o fígado, é eliminada. Se ela é eliminada, você tem menos progesterona. Menos progesterona tem um nome, chama predominância estrogênica. Porque o estrogênio, que está lá, vai ser que é acarreado pelo SHBG, Sexual Hormone Binding Globulin, Sexual Hormone Binding Globulin, o SHBG. É outro mecanismo. Então esse carreia. E estrogênio aumenta SHBG. Eu falei para você que tem certos mecanismos no corpo que a homeostase é positiva. O feedback é positivo. Quanto mais estradiol, mais SHBG. Isso aí é um mecanismo de feedback positivo, que você vai ver mecanismos aqui hoje comigo, de feedback positivo. Bom, aí eu tenho metabolismo basal, equilíbrio tiroidiano, eliminando fadiga e queimando gordura. Você vai ver que a paciente com hipotiroidismo, ela tem uma queixa, ela não consegue emagrecer. Você vai encontrar pacientes com hipotiroidismo sem ser obesa. Chama-se hipotiroidismo paradoxal. Geralmente causado por intoxicação por flúor. Quando um paciente tem um hipotiroidismo causado por flúor, é possível que ela seja magra. Aliás, até caquética. Você pode procurar na literatura, chama hipotiroidismo paradoxal. E eu tenho a glicose, que é a resistência insulínica, as doenças cardiovasculares e obesidade, que tem a ver com o metabolismo da glicose. Então eu tenho aqui adrenais, eu tenho aqui tiroide e eu tenho aqui pâncreas. Tá? A tiroide cuida do metabolismo basal, o pâncreas cuida do metabolismo da glicose e as adrenais cuidam do metabolismo do cortisol. Certo? Muito bem. Então, qual é a predominância? Então, se eu pego, se esse trio trabalham, é um órgão só, gente. Você tem que pôr isso na cabeça. Adrenais, tireoide e pâncreas trabalham em uníssono. É um jogo de xadrez. Você mexeu no peão, você mexeu no jogo inteiro. Então, olha só, aqui estão as adrenais, aqui estão o pâncreas, sobrou a tireoide. A tireoide, ela cuida do metabolismo, ela cuida da síntese proteica, ela cuida do crescimento, tanto é que o paciente que nasce sem tireoide, ele tem cretinismo. Ele não cresce e a inteligência não desenvolve, ele é cretino. Você chamar alguém de cretino, você está chamando a pessoa de burro.
Cretino significa o cérebro não desenvolveu, é cretino. O cretinismo é a criança que é pequenininha, o cara tem 15 anos, é pequenininho e tem a língua grande e não fala direito e tem déficit mental, porque a mãe tinha hipotiroidismo. Ou porque nasceu com deficiência de iodo, sei lá, nós vamos estudar isso depois. Agora, as adrenais, cuida do metabolismo. O que o cortisol faz? Ele cuida do metabolismo das proteínas, dos carboidratos, das gorduras, dos ácidos nucleicos. Ele é um anti-inflamatório. Quantas vezes você usou corticoide como anti-inflamatório? Porque inibe a fosfolipase A2, que nós aprendemos agora de manhã, que fecha aquela cascata, não deixa liberar o ácido araquidônico, para entrar na cascata da ciclooxigenase e da lipoxigenase, e na produção de energia. E o pâncreas? O pâncreas converte glicose em glicogênio, limita a gliconeogênese, facilita a captação de glicose pela célula. A insulina vai lá e estimula o GLUT4. O GLUT4 é o receptor que segura a glicose. A insulina estimula até ativar o GLUT4. O GLUT4 pega a glicose e puxa para dentro da célula. Muito bem. Agora vem a beleza disso tudo. Olha que bonito. Pâncreas, tireoide e adrenais é um órgão só. Eles trabalham em uníssono. É como se fosse uma sinfonia. É como se fosse uma orquestra. Trabalham juntos. Cada um desses órgãos pode estar normal, pode estar trabalhando demais ou trabalhando de menos. Então eu posso ter o pâncreas trabalhando de menos, normal, trabalhando demais. Eu posso ter a tireoide trabalhando de menos, normal, trabalhando demais. Eu posso ter as adrenais trabalhando de menos, normal, trabalhando demais. Muito bem. Olha o que é que causa as adrenais, o que causa a fadiga adrenal. Tudo. Aqui, ó, tudo. Toxinas, infecção, estresse repetido, estresse emocional, alergia, cafeína, medo, falta de relaxamento, problema no casal, cicatrização de feridas. Tudo isso faz a sua adrenal adoecer. Nós vivemos num mundo onde praticamente todo mundo tem um problema adrenal. Você vai ver, raramente você vai encontrar uma pessoa que a curva do HPA, chama HPA, hipotálamo, pituitária, adrenais. É o eixo HPA. A maioria dos pacientes que chegam no seu consultório, eles têm uma disfuncionalidade do HPA. Eles têm uma HPA disfuncional. Nós vamos mostrar isso aqui, o que é HPA disfuncional. Muito bem. Isso aqui é o de Gaulle, ó. Eu não sei não, mas você imagina, mesmo que ele goste de ser... Olha a pressão que tem aqui, ó, o que o de Gaulle está falando. Quer dizer, isso uma hora é vida de estresse. Quer dizer, isso aí, uma sobrecarga dessa, tanto é que você olha os presidentes, você pega o Clinton, 10 anos, o que ele envelheceu? Você pega o outro que até sumiu, já está com... o Bush. Então, vai envelhecendo, você vai ver, tira a fotografia 10 anos assim, na hora que entrou e 10 anos depois, você vai ver que está todo mundo velho. Entendeu? Bom, vamos raciocinar aqui. Eu tenho a tireoide diminuída. Por quê? Bom, pode ser que eu tenha uma tiroidite Hashimoto. Pode ser que eu tenha uma toxina que está entrando no receptor da minha tireoide. Pode ser que eu tenha a ferritina baixa. Porque para ativar a tireoide, lá no nível de receptor, você lembra que eu mostrei hoje que todos os hormônios esteroidais, os receptores são intracelulares. Os hormônios tiroidianos, o receptor é no DNA. Então o receptor para T3, porque T4 não é hormônio, você vai ver aqui comigo que T4, tiroxina não é hormônio, nunca foi. Não existe receptor para tiroxina no corpo, então ele não é hormônio, ele é um pró-hormônio. O receptor do T3, a nível de DNA, se não tiver ferro, ele não funciona. Ele é ferritina dependente. O melhor modo de você avaliar o ferro numa pessoa não é medindo ferro, é medindo ferritina. E o ideal é entre 70, 80 e 150. Tem que estar acima de 70.
É o mínimo para a tireoide funcionar bem. Então você imagina uma mulher que menstrua demasiadamente, tem fluxo menstrual forte, fica menstruada 5, 6 dias e faz isso quase que 2 vezes por mês. Pronto, chega uma hora, ela não tem ferritina mais. Essa mulher vai desenvolver hipotiroidismo. E o hipotiroidismo, por sua vez, faz a mulher ter fluxo menstrual mais forte, com mais frequência e maior número de dias. Olha que uma coisa pega a outra, ciclo vicioso. Então, muitas das suas pacientes estão com hipotiroidismo porque tem a ferritina baixa e você nunca pediu. Então, você tem que aprender a pedir ferritina. Porque é coisa fácil de curar. É consertar a ferritina. No homem, não. No homem, geralmente, a ferritina está normal ou alta. Mas na mulher que menstrua todo mês, a ferritina está baixa. Seja qual a causa, não interessa. Por enquanto, não interessa a causa. Só quero que você entenda o mecanismo. Olha lá o que acontece. Imediatamente, quando a minha tireoide baixa, a minha resistência insulínica aumenta. Porque a resistência insulínica, a sensibilidade insulínica é tireoide dependente. Se eu não tenho a tireoide funcionando adequadamente, eu tenho que produzir mais insulina para compensar. No momento que eu produzo mais insulina, eu também tenho que produzir mais cortisol. Olha o que aconteceu. O meu problema começou na tireoide. Eu tinha uma tireoide que funcionava de menos. Agora eu tenho uma tireoide que funciona de menos, um pâncreas que funciona demais e uma adrenal que funciona demais. Com o passar dos anos, olha o que vai acontecer. O meu pâncreas vai entrar em exaustão, a minha adrenal vai entrar em exaustão. Eu agora tenho 3 problemas. Eu tenho exaustão pancreática, exaustão tiroidiana, exaustão adrenal. Eu tenho a chamada exaustão tripla. Porque ninguém me consertou. Eu fui de médico para médico, ninguém entende disso. Foi, chegou aqui, ó. Hoje eu tenho isso. Aí eu chego no seu consultório com exaustão tripla. Tem a insulina alta. Depois de um certo tempo a insulina cai, porque vai dar exaustão. Primeiro ela ficou alta, depois ela caiu. A tireoide não está funcionando, nós vamos ver como é que faz para a tireoide não funcionar, e as adrenais não estão funcionando. Isso aqui, meu amigo, não tem remédio. Você pode dar o remédio que você quiser. Se você não consertar isso aqui, não conserta nada. Agora, na hora que você conserta isso aí, conserta tudo. Tá bom? Então, vamos lá. O único indivíduo que eu conheço que usa a cueca por cima da calça é o super-homem. Você é do sexo masculino. Você hoje de manhã tomou seu banho, vestiu a sua cueca e pôs sua calça por cima da cueca. Se você tivesse vestido a sua calça e colocado a cueca por cima, todo mundo estava rindo de você aqui agora. Na matemática, a ordem dos fatores não altera o produto. Na medicina, a ordem dos fatores altera o produto. Se eu tenho fadiga adrenal, eu não posso tratar a tireoide sem tratar a adrenal. Sabe aqueles pacientes seus que você deu hormônio tiroidiano e eles pioraram? Porque eles têm adrenal ruim. Você tem que tratar a adrenal para tratar. Então é essa história aqui, ó. É assim, quando o paciente tem deficiência adrenal forte e tem problema tiroidiano, eu dou o T3 para ele melhora por um mês. Aí depois ele cai tudo, porque aqui não segura. Dá uma melhorada no começo. No começo dá uma melhorada, mas depois não aguenta. Então eu tenho que avaliar isso aqui, avaliar isso aqui, avaliar isso aqui. Porque isso trabalha junto. É uma questão só de tempo. A ordem dos fatores altera o produto aqui na medicina. Tá? Então, qual o quadro clínico predominante? Meu problema é pancreático, tiroidiano ou adrenal. Como é que eu faço? Olha, eu vou medir o TSH, o T4 livre, o T3 livre, existe o T3 reverso, existe o anti-TPO e existe a temperatura corporal. O TSH você vai ver que vale muito pouco. Por que o TSH vale quase nada? Se o TSH estiver aumentado, vale. Se o TSH estiver normal, não vale nada.
Por que isso? Por que quando aumentado vale e quando o normal não vale nada? Porque o TSH é um hormônio cerebral. Ele não é um hormônio tiroidiano. Quando o meu TSH está aumentado, significa que o problema já chegou no cérebro. Se eu tiver um problema do pescoço para baixo e ainda não chegou no cérebro, você vai ver porque o cérebro é o último, você vai entender por quê daqui a pouco. Se eu tiver um hipotiroidismo do pescoço para baixo e ainda não atingiu o cérebro, meu TSH é normal. E eu estou com hipotiroidismo. Só que o cérebro está preservado. Você vai entender isso, isso vai fazer toda a diferença no seu consultório. Tá? Na realidade, eu tenho que medir o T3 livre, que é o que interessa. Eu tenho que medir o anti-TPO, porque o anti-TPO vai me dizer, até 35 é negativo, a partir de 35 é positivo, se eu tenho uma predisposição para tiroidite Hashimoto. Eu posso ter o anti-TPO elevado e ainda não ter tiroidite Hashimoto. Isso pode levar 5 anos depois. Eles fizeram estudo de soldados da Guerra do Vietnã, que estão hoje com lúpus. Como tem o sangue deles guardado na geladeira lá, que eles guardam o sangue de todo recruta americano, eles agora voltam lá, 30 anos atrás, eles já tinham os anticorpos para lúpus há 30 anos atrás, há 40 anos atrás, e hoje tem lúpus. A pessoa pode ter um qualquer coisa por muitos anos antes de manifestar a doença. E a temperatura que nós vamos discutir com você os trabalhos do Broad Burns. Bom, eu meço a insulina e a glicose para o pâncreas e eu meço o cortisol e o DEA salivar. Por que tem que ser salivar? Porque eu preciso do cortisol e o DEA livre, e não o que está ligado no SBG, corticosteroid binding globulin. E eu preciso dele basal, não é o cara que levanta, dirige, briga com a recepcionista, a enfermeira tem que tirar sangue, perde a veia. Quando sai aquele cortisol, que não é livre, ele já não é basal mais, vale nada. Se você me entregar um exame de sangue, cortisol, eu falo, eu não quero ver. Só vai confundir meu raciocínio. Eu não quero ver. Muito obrigado. Vai fazer na saliva. Você pode ir na literatura que você vai ver que todo mundo que trabalha com adrenal é unânime. Cortisol tem que ser salivar. Não tem outra saída. Hã? Muito bem. Então vamos pegar o seu caso. Você se formou, você lembra como é que foi dura a faculdade de medicina? Você tinha que virar à noite, aí você começou a fazer residência, você arrumou um emprego, começou a dar plantão. Você dava plantão 2, 3 vezes por semana. Você não dormia na sua cama. Mesmo que você dormisse a maior parte da noite, tinha aquela enfermeira que aparecia lá às 3 da manhã para você assinar aquele papel. Mesmo que você cochilasse no plantão, não era a mesma coisa que dormir na sua cama. Aí você acordava no dia seguinte e você precisa de 72 horas para se recuperar de uma noite de sono mal dormida. Na quarta-feira você dava plantão de novo. E na sexta, de novo. E aí você aumentou o seu cortisol e o cortisol se manteve elevado. Quando o cortisol aumenta, olha aqui, ó. O cortisol é neurotóxico. O DEA é neuroprotetor. Quando um sobe, o outro sobe. Mas você lembra que eu falei? A fadiga começa de dentro para fora. Primeiro você tem deficiência de DEA, para depois ter deficiência de cortisol. 99% dos casos. Aí o seu DEA, quando o seu cortisol subia aqui, ó, o seu DEA não subia na mesma proporção. Aí você lesou o hipocampo. Eu tenho uma frase que você vai gostar de escutar, que é a seguinte: o estresse crônico é emburrecedor. O seu QI vai caindo. Se eu pegar você que deu plantão 3 vezes por semana durante 5 anos, se eu pegar o seu QI quando você tinha 18 e o seu QI hoje você é menos inteligente. Você perdeu inteligência nesses anos, porque você lesou o hipocampo, porque você teve cortisol aumentado sem aumento de DEA. Então, estresse crônico
é emburrecedor. Quero que você saiba disso. Você não tem hora para dormir, não tem hora para acordar, não respeita os ritmos circadianos, entendeu? Faz coisa em excesso, não dorme direito. Isso vai lesando, vai lesando, vai lesando. Chega uma hora, sabe o que você fala? Eu estou ficando velho. Tem nada a ver com ficar velho, não. Tem gente da sua idade que não está tendo isso. Porque preservou isso. E tem que voltar. O tratamento leva 2 anos. Você pega alguém com exaustão adrenal, você pode dizer, ó, no mínimo 2 anos tratando, tá? Tá bom? No mínimo 2 anos. Bom, vamos para a prática. Francisco tem 48 anos, é um executivo bem-sucedido após muitos anos de ralação, tá? Ralou para chegar lá. É um grande consumidor de café e ultimamente tem tido algumas falhas de memória em momentos críticos. E ele não está se sentindo tão capaz mentalmente quanto antes. Nos últimos 6 meses, ele teve que comprar novas roupas por causa do aumento da sua cintura. Sua esposa comenta que ele desenvolveu olheiras, está roncando muito e não quer sexo. Diz ele que está se sentindo tonto quando se levanta abruptamente. Opa! O paciente que disser para você que na hora que ele levanta, ele fica tonto, ele está dizendo para você o seguinte, ó, vamos ter uma aula de física aqui, ó, de hemodinâmica. Ó, aqui está minha cabeça, meu coração está pulsando para o sangue chegar na cabeça. Quando eu faço isso, ó, olha lá, o coração agora tem que pulsar mais forte. A pressão arterial tem que subir. Você pegar um paciente sentado e tiver com 12/8, você faz ele ficar em pé, dá 13/8. Ele tem que subir pelo menos 10 milímetros de mercúrio. Pelo menos. Se ele está com 12/8, levantou, ficou 12/8, ficou devendo. Tem gente que você vai ver no seu consultório que está 12/8, levanta, fica 11/8. Ora, essa cabeça, se você tem que jogar água no 4º andar de um prédio, e eu tenho que jogar água no mesmo prédio, no 12º andar, você há de convir que a bomba que eu vou usar tem mais pressão que a sua que está jogando para o 4º. Eu vou jogar para o 12º. Quanto mais alto eu tiver que jogar a água, maior tem que ser a pressão. Aqui é a mesma coisa. Se minha cabeça está aqui e agora veio para cá, eu tenho que ter mais pressão para subir. Então a minha pressão arterial tem que subir. Quando eu levanto. Se não subir, eu tenho tontura. Falta oxigênio no cérebro. O paciente que reclamar para você que quando levanta está ficando tonto, você pode estar certo que provavelmente tem fadiga adrenal. É a primeira coisa no consultório. Opa, peraí. Ele vai te falar 3 coisas, ó. Ele vai te falar assim, ó. Doutora, eu tenho dificuldade para acordar agora. Antes eu levantava às 7 da manhã. Hoje eu para sair da cama às 10 é um sacrifício. Eu preciso de um guindaste para me levantar. Porque falta cortisol para ele levantar. Aí ele vai falar para você que à noite ele não dorme. Ou ele tem dificuldade para dormir, chama insônia primária, ou ele dorme e acorda, chama insônia secundária. Ou ele tem primária ou secundária, ou as duas. E terceiro, ele começa a ter alergia que ele não tinha antes. Ele tinha antes. Mas quando ele ingeria uma coisa que era alérgeno para ele, o cortisol subia e não tinha sintoma. Como ele não tem cortisol para subir mais, ele agora reclama de alergias que ele não tinha antes. Tá certo? Aqui está a cadeia, ó. Aqui tem o estresse, o hipotálamo, libera o ACTH, que libera o adenocórtex, vai produzir o cortisol. Tá? Uma das coisas que o cortisol faz é gliconeogênese. Ele gera glicose. Sabe o que ele usa? Proteína. Por isso que à medida que você vai, o cortisol seu vai aumentando, você vai desenvolvendo sarcopenia, a musculatura vai ficando fraca. Então eu tenho aqui o hipotálamo, libera o liberador de corticóide, chama CRH, Corticosteroid Release Hormone, que estimula a sua pituitária a produzir o ACTH, que produz na corte, que produz o cortisol, que tem o chamado braço curto e braço longo. O que é braço curto e braço longo? O braço curto faz um feedback com a pituitária, e o braço longo faz um feedback com o hipotálamo. Hã? E aí esse eixo chama HPA, hipotálamo, pituitária, adrenal. Por isso que chama HPA axis, o eixo HPA.
Que é o eixo que você vai entender hoje, que a maioria dos médicos não conhece na prática. Não conhece. Não sabe o que é isso. Você aprendeu na faculdade. Addison e Cushing. Você não aprendeu nada que ficava no meio. Tá? Que é o que está a maioria. Então eu tenho aqui o hipotálamo, aqui, a parte anterior da hipófise. Aqui, ó. Vou estimular a glândula adrenal, que vai produzir o cortisol. Muito bem. Aqui, ó. A córtex da adrenal tem a camada glomerulosa, a camada fasciculada e a camada reticular. A camada glomerulosa produz um hormônio chamado aldosterona, que retém sódio. A camada fasciculada produz um hormônio chamado cortisol. E a camada reticular produz um hormônio chamado DEA, de hidroepiandrosterona. Então, essas três camadas, eu estou simplificando. Existem mais outros 47 hormônios que nós não vamos tocar hoje. São 50 hormônios produzidos pela adrenal. O que nos interessa, se você entender esses três, meu filho, você já está na frente de todo mundo. Tá? Então, a córtex adrenal tem a camada glomerulosa, a camada fasciculada, a camada reticular. A camada glomerulosa produz aldosterona, a camada fasciculada produz cortisol, e a camada reticular produz DEA, que é proibido no Brasil. Não por problemas médicos, problemas políticos. DEA é o hormônio esteroidal mais abundante no corpo. Todas as células do corpo lidam com DEA. É o hormônio esteroidal mais abundante no corpo. O hormônio mais abundante no corpo de todos chama adiponectina, produzido pelo adipócito das células da gordura marrom. Esse é o mais abundante de todos. Dos esteroidais, aldosterona, cortisol, progesterona, pregnolona, androstenediona, testosterona, estradiol, estriol, estrona, DEA. O DEA é o mais abundante. Eu agora te faço uma pergunta, para você pensar. Se o DEA é o hormônio mais abundante esteroidal no corpo, se ele fizesse mal, seria uma sacanagem muito grande de Deus, não? Bom, o hormônio que faz mal, eu vou pôr ele como mais abundante. Você não acha que seria uma sacanagem cósmica? Só você pensar, pô. Vamos fazer uma sacanagem com o povo humano. Vamos colocar DEA lá. Ao médico, não, DEA é perigoso. Que perigoso, pô? Se é mais abundante que tem, toda a célula tem, como é que é perigoso? O que você não pode é usar dose errada, isso é outra história. Você vai aprender aqui qual que é a dose certa. Entenderam? É assim que você tem que pensar, poxa. Se a natureza fez desse jeito, pô, é porque tem alguma coisa de bom, pô. Senão não poria como mais abundante. Né? Aqui, ó. Essa é a curva do cortisol, ó. De manhã, de tarde, de manhã na hora do almoço, final da tarde, de noite. Aqui, ó. O cortisol, ele faz isso, ó. Eu preciso ver a curva, no mínimo 3. De manhã, às 4 da tarde, às 10 da noite. Na hora que eu acordo, 4 da tarde, 10 da noite. Aí você me dá a curva. Tem que ter esse ritmo circadiano que vocês estão vendo aqui. Aqui. Esse paciente aqui, ó, de manhã, de tarde, de noite, está, a curva normal está aqui, ó. Ele teve um aumento. Ah, mas o pai dele morreu semana passada. Tá bom. Então ele tem um estresse agudo da morte do pai. Isso acontece, ó. Ficou estressado. Ele foi assaltado semana passada. Ele foi sequestrado semana passada. Ele capotou com um carro semana passada. Tá bom, então tá aí. Ele divorciou semana passada. Então ele teve um estresse agudo. Se no mês seguinte eu tiver assim, ele agora tem um estresse crônico. Isso cronificou. Ele entrou nesse excesso de cortisol cronicamente. Até que um dia, isso vai acabar. Tá? Até que um dia ele vai fazer isso aqui, ó. Aqui está o normal, ele agora tem, ó. Ele não levanta de manhã mais, ó. Ele chutou o pau da barraca, ele não quer trabalhar. Ele entrou em burnout syndrome. Não quero mais isso, não. Não quero mais nada. Pode fechar.
Quero não. Ele entrou em burnout síndrome aqui. E ainda pode piorar ainda, tá? Então aqui, com o estresse, o cortisol aumenta. Aqui. Aqui já é nosso, aqui brasileiro. Aqui está a curva normal, entrou azul. E aqui está os dados vermelho. De manhã, de tarde, de noite. Aqui, de manhã, na hora que acordou, entre 4 e 5 da tarde e entre 10 e 11 da noite. Tá, ele aumentou. Eu estou ligadão, não consigo dormir. Claro que você não consegue dormir aqui, ó. Cortisol para dormir tem que baixar, senão não dorme. Está mais alto. Bom. A tirosina, que é um hormônio, um aminoácido, que vem da fenilalanina, ela tem ação na formação da norepinefrina, na formação do cortisol, na formação da epinefrina, na produção da dopamina, a dopamina vira serotonina e na formação do T4 e do T3. Porque o que é o hormônio tiroidiano? O que é um T4? São 2 moléculas de tirosina com 4 iodo. O que é um T3, triiodotironina? São 2 moléculas de tirosina com 3 iodo. Então você vê a importância, às vezes, de você suplementar tirosina, 500 miligramas, L-tirosina, porque os aminoácidos são todos levógenos para funcionar. L-tirosina, se você puser tirosina só, eles vão mandar L-tirosina, tá bom? Ninguém vende D-tirosina. Então, aí você vai interferir em muita coisa, inclusive em pessoa que está deprimida. Tem pessoa que está deprimida por falta de tirosina. Ela tem uma alimentação totalmente errada, não tem tirosina para formar dopamina, para formar serotonina. Então não tem. Então fique deprimido por desnutrição. Desnutrição leva à depressão. Tá? O excesso de cortisol prejudica a função da IgA secretora, um anticorpo causando uma vulnerabilidade da membrana intestinal aos invasores externos. O laboratório Lemos manda para você, eles medem a IgA secretora, ou secretória, mesma coisa. Você vai ver que a maioria dos pacientes seus tem IgA baixo. IgA secretória, que é o que interessa, da mucosa. Quando eu tenho a IgA secretora ou secretória baixa, significa que eu não tenho uma proteção imunológica a nível de mucosa. E isso pode me causar problemas sérios, porque eu estou com a minha defesa contra agentes externos baixa. Começa pela IgA, que baixa. A IgA secretora ou secretória, ela tem uma forma dimérica, vocês estão vendo que ela é 2 coisas, o azul e o vermelho. Proteger a molécula das enzimas hidrolíticas. A IgA protege o organismo das invasões virais e bacterianas através das mucosas. Não deixa nem o vírus nem a bactéria entrar. Se eu estou com a IgA secretória baixa, a minha defesa está deprimida, está baixa. Quando eu aumento os glicocorticoides, eu aumento o cortisol, eu aumento a produção de energia. Por isso que quando eu desperto com cortisol alto. Cortisol me prepara para o dia. Inibe a síntese proteica. Se eu tenho cortisol demais, eu tenho uma gliconeogênese. Vou abrir um parênteses aqui agora para você. Se você comer proteína demais, é como se você estivesse comendo açúcar. Mesma coisa. Porque a proteína que você vai comer demais, ela vai entrar no fenômeno da gliconeogênese. Ela vai virar glicose. Sabia disso? Muita gente não sabe disso. Está comendo proteína demais, é como se estivesse comendo glicose. Se você é diabético e come muita proteína, você tem glicemia aumentada. Por fenômeno da gliconeogênese. Principalmente se você estiver estressado, tem o cortisol aumentado. Aumenta a liberação de ácidos graxos. Diminui a produção de histamina. Claro que diminui a produção de histamina. Tanto é que quando você está com crise asmática, o que você dá para o paciente? Decadrona na veia, ou muscular, para diminuir a histamina, para tratar a asma. A asma, a crise de asma é altos níveis de histamina. E diminui a atividade leucocitária, tanto o natural killer como o linfócitos T em geral. Ou seja, se eu estou com cortisol muito alto, eu tenho mais chance de pegar câncer. Quanto mais estressado eu for, maior a chance de eu ter câncer. Por quê?
Porque quando eu fico estressado, eu aumento o cortisol. Quando eu aumento o cortisol, eu diminuo a atividade do natural killer, assassinos naturais. Você não tem câncer, eu não tenho câncer, porque as células cancerígenas que estão sendo formadas agora no meu corpo, no seu, estão sendo mortas pelo natural killer, que está lá matando elas o tempo todo. O dia inteiro você tem célula cancerígena sendo formada e sendo morta pelo natural killer, pelo assassino natural, exterminador natural, que a gente chama. Só que se eu tiver muito cortisol, eu tenho uma diminuição da atividade do natural killer, eu estou mais propenso a desenvolver câncer. Uma pessoa estressada tem mais chance de desenvolver câncer do que uma pessoa não estressada. Você entende por quê? O mecanismo aqui. Eu aumento a glicose, gliconeogênese, com isso eu vou aumentar a insulina, eu vou aumentar e vou criar resistência à insulina. Se eu tomar corticoide durante muito tempo, eu fico diabético, porque eu vou aumentar a glicose, vou aumentar a insulina. Eu vou aumentar, se eu aumento a insulina, automaticamente eu aumento a resistência insulínica. Eu aumento a gordura visceral. Tem que comprar novas roupas que não fecha mais na cintura. Eu estou competindo pelo aminoácido tirosina, já expliquei esse mecanismo. É causa de disfunção tiroidiana e pancreática. Porque com cortisol aumentado, eu agora prejudico a tiroide, porque o cortisol aumentado ou diminuído não deixa o T4 virar T3. E o cortisol aumentado vai sobrecarregar o pâncreas, porque vai criar gliconeogênese, vai aumentar a glicemia, vai criar resistência insulínica e vai sobrecarregar o pâncreas, que ele tem que produzir mais insulina. Olha como é que está tudo amarrado. É só se acompanhar o raciocínio, está tudo amarrado. O sal é fundamental no restabelecimento da exaustão adrenal. Não, mas eu aprendi que sal causa hipertensão. Você aprendeu errado. Quem causa hipertensão é cloreto de sódio. Eu estou falando de sal integral. Eu estou falando de sal rosa do Himalaia. Eu estou falando de sal marinho não refinado. Sal marinho refinado é cloreto de sódio. Quando você ingere o sal marinho não refinado, ele tem 83 minerais, inclusive magnésio, inclusive potássio. O sal integral baixa a pressão arterial. Você vai pegar paciente hipertenso, você vai colocar eles em regime de sal integral e você vai ter que tirar os remédios antihipertensivos dele, porque ele vai baixar a pressão. E ele vai recuperar da exaustão adrenal. Porque se ele tem exaustão adrenal, me acompanha. Ele tem deficiência de aldosterona. Se ele tem deficiência de aldosterona, ele perdeu sódio. Não, o senhor tem que ficar numa dieta hipossódica. Piora. Piora mais ainda. Você imagina, ele vai no médico e o médico fala, ó, o senhor tem que ficar longe do sal. Porque o médico fala isso para o paciente. Com ingenuidade, mas fala. Aí ele não pode, aí ele já está com deficiência de sódio. Ele já está com hiponatremia. E agora ele fica mais ainda. Aí ele já não sai da cama mais. Ele não consegue nem levantar. Porque ele levanta, ele tem tontura. Ele não consegue subir a pressão, porque não tem sódio. O cloreto de sódio do sal que você tem na sua mesa faz mal, não é só porque é só cloreto de sódio. Escuta, para virar cloreto de sódio, tirar todas as que eles chamam de impurezas, que é o que faz bem, são as que chamam de impurezas, para ficar branquinho, bonitinho, ali tem bleach, ali tem veneno. Para fazer o sal ficar branquinho, tem veneno. Você ingere, entendeu? Então o estresse depleta vitaminas B, C e E. O estresse depleta minerais selênio, zinco, magnésio, ferro e enxofre. O estresse depleta as adrenais, tem a maior concentração de vitamina C no corpo. Você fala assim, por grama, qual o órgão que mais tem vitamina C? A córtex adrenal. Tanto é que, quando você vai tratar uma exaustão adrenal, um dos componentes que você vai usar é a vitamina C. As vitaminas B, principalmente a B5, que é o ácido pantotênico, descoberto por Roger Williams, é a principal depletada pelo estresse, causando irritabilidade nervosa e exaustão adrenal. É o ácido pantotênico, B5. Então o que acontece? Nós vamos para a progressão da fadiga adrenal, chama hipocortisolismo,
o cortisol vai caindo, aqui, dependendo do estágio, ó. Primeiro ele sobe, ó, tá vendo? Ó? Aí ele vai caindo e são os estágios de Selye. Selye mostrou os diferentes estágios. Primeiro você tem o estresse agudo, depois ele cronifica e o cortisol vai caindo, e você entra num quadro de hipocortisolismo, que os endocrinologistas não tratam, porque eles falam que a sociedade ainda não decidiu sobre isso. Enquanto isso, os pacientes estão sofrendo. Enquanto isso, você vai resolver o problema. Porque esse paciente não tem onde recorrer. Ninguém entende disso. A esperança é você. Vai chegar no seu consultório, você vai saber o que fazer. Tá? Você imagina esse paciente que chega para você aqui, ó. Doutora, eu não consigo levantar mais de manhã aqui, ó. Eu preciso de um guindaste para me levantar de manhã. Eu não consigo dormir mais à noite aqui, ó. Olha lá porque ele não consegue dormir mais à noite. Eu não consigo levantar de manhã. Eu não consigo dormir à noite. E eu agora estou alérgico. Agora, se eu tomar leite, eu passo mal. Leite sempre foi alérgeno para ele. Só que antigamente ele tomava leite e o cortisol subia, não tinha sintoma. Agora ele não tem mais cortisol para subir. Ó. E quando ele está com essa curva achatada aqui, se ele tiver câncer, vai dar metástase. Metástase pode pegar todo paciente com metástase. A curva é essa aqui, para você ver. Todos eles, sem exceção, vão estar com essa curva aí. Esse paciente vai ter infarto do miocárdio, vai ter insuficiência cardíaca congestiva, e assim vai. E o cardiologista nem olha, nem sabe que isso existe. Nem sabe que isso existe, você quer saber. Não, isso é coisa do endócrino. É aquele loteamento, né? Pobre do proctologista, né? Loteia, vamos lotear o corpo. Bom, por que ninguém descobre o que há de errado comigo? Não é assim que o paciente chega no seu consultório? Doutor, eu estou aqui porque eu já fui em 5 médicos. Por que ninguém descobre o que tem de errado comigo, pô? Não vou dizer que é só fadiga adrenal, não, tá? Eu diria para você, eu vou fazer uma analogia aqui que você vai gostar. Alguns de vocês já escutaram essa analogia. O sujeito perdeu a carteira e ele estava procurando a carteira. O amigo dele chegou e falou assim, o que aconteceu com você? Ele falou, perdi minha carteira, pai. Estou aqui procurando. Aí ele, debaixo tinha um poste, estava luz, ele procurando. Ele falou, mas onde é que você perdeu? Eu perdi lá. Mas por que você está procurando aqui? Ah, porque aqui tem a luz. Bom, se você perdeu a carteira lá, não é só porque aqui está iluminado que você vai achar a carteira, é? Pois é. Se o paciente que chega no meu consultório, eu não sei onde procurar, eu só estou procurando aqui porque a luz está acesa aqui, eu não vou resolver o problema, não vou achar a carteira dele, não. Tá bom? Doença crônica está associada com perda de voltagem e inversão de polaridade. Fritz Albert Popp, esse cara é vivo ainda. Ele tem 76 anos de idade hoje. Alemão, dos caras mais brilhantes, um biofísico, os biofótons, ele é o pai dos biofótons. Os caras mais brilhantes que o mundo tem. Se perguntar dos caras vivos mais inteligentes, fizeram lista dos 10 mais inteligentes, o Popp é um deles. Olha o que ele disse. Doença crônica está associada com perda de voltagem e inversão de polaridade celular. E ninguém questiona ele não, porque ele é muito brilhante, tá? Por que ninguém descobre o que há de errado comigo? Primeiro, por toxicidade de metal pesado. Você viu lá que o metal pesado, né, doutor Jolival, ele entra lá no lugar da enzima e muda. A enzima não funciona. Abra a boca, o cara abre, olha aí. Olha aí. Claro que esse cara tem que estar doente, pô. Olha só a quantidade de amálgama que ele tem na boca, pô. Se eu tivesse isso na boca, eu também estaria doente. Se você tem, querido, você tem que procurar um dentista biológico, porque ele vai ter que fazer isso aqui com você, ele vai ter que pôr você respirando num ar que não é o ar do consultório, para ele poder tirar isso. Tirar não é fácil, não. Se eu tirar todos os metais de você sem o critério biológico, isso vai para o cérebro. A emenda fica pior que o soneto. Você tem uma reação de Hersheimer, que é uma coisa absurda. Tá? Então você tem que fazer muito interessante isso aqui. Então, a toxicidade de metal pesado. Segundo, você aprendeu na faculdade que, que pessoas de classe média não têm parasita. Ai, que bobagem, que mentira. Não, mas eu fiz exame de fezes, não deu nada. Você sabe qual a sensibilidade
de exames de fezes para detectar parasita? 10%. De cada 10%. 90% dá negativo, mesmo você tendo parasita. Porque existe uma hora que o parasita solta o ovo, não é toda hora não. É relacionado com a lua. Tá? Então, aqui, ameba, giardia, ascaris, são parasitas. Você pode tratá-los com medicamentos, você pode tratá-los com homeopatia, você pode tratá-los com fitoterapia. Nós vamos discutir isso depois, vamos trazer gente aqui, especialista, para falar isso para vocês. Mas o que eu posso adiantar para você é que, aqui, por exemplo, olha que coisa, o cara que tem um negócio desse, pô, isso existe na realidade, tá? Tá bom? Isso existe. Então, o parasita, a fitoterapia, casca de nogueira negra, absinto e cravinho. A doutora Hulda Clark, aquela cientista canadense, que morava na Califórnia, quando morreu tem pouco tempo, aos 81 anos, dormindo, ela fez um esquema, a vida dela toda decidiu, ela se dedicou a curar parasitas, então ela fez uma combinação de casca de nogueira, absinto e cravinho. Você manda fazer tintura mãe e dá as 3. Isso cura, segundo ela, mais de 100 parasitas no corpo. Mais de 100 parasitas no corpo. Tem que começar na lua nova. Ah, isso é esotérico. Não, querido. Não é esotérico, não. Isso é ciência. Tá? Você já notou que na lua nova e na lua cheia a maré sobe? A lua interfere na maré. Os parasitas, quando começa a lua, quando dá a lua cheia, eles saem para copular e desovar. Eles soltam os ovos, eles saem do tecido para transar e para botar os ovos. Entre a lua nova e a lua cheia. Então, quando você dá nesse período, começando na lua nova e passando pela lua cheia, você pega o parasita. Do contrário, ele está lá no tecido, você não mata ele. Então, por isso você tem que tratar 60 dias, que aí você resolve todos, tá? São 60 dias de tratamento. Oi. Eu sei, mas eu não vou discutir agora com vocês não. Vamos deixar para a aula, porque senão... Vamos deixar para a aula. Aí você faz tintura disso aqui, e é 25 gotas de cada... Mas vamos deixar isso para a aula específica, tá? Você já ficou com parasita até hoje? Espera mais uma. Deixa eles darem mais uma desovada. Estão interrompendo a vida sexual deles, coitado. Aqui, ó. Aqui, se você entrar nesse site aqui, que você vai receber na segunda-feira, lá determina para você quando é que é lua nova, lua cheia, tem todo o esquema, tá? O site explica direitinho onde é que... Fala nisso, hoje às 7h40 da manhã começou a lua cheia. É hoje. Entendeu? É. Parasitas, vamos lá. Alergia alimentar. Na realidade, devia te chamar incompatibilidade alimentar, mas o povo chama de alergia alimentar, que eu vou fazer? Porque aí está incluso alergia, está incluso intolerância, está incluso hipersensibilidade. Às vezes a pessoa tem isso aí e está doente, não sabe, tá? Se você entrar nesse site aqui do Price Pottinger, sobre alergia e incompatibilidade alimentar, é o melhor site que tem na internet. Você vai receber isso aí. Bom, próximo, problema dentário. Ei, meu Deus do céu. Você não tem ideia o quanto que isso é sério. Você não tem ideia. Cada dente tem uma correspondência de um meridiano. Cada dente tem uma correspondência de diferentes órgãos. O dente do meridiano do fígado, se estiver doente, o fígado está doente. Você tem um problema hepático, é o seu dente correspondente ao meridiano hepático. Isso aí está estudado e mais estudado na medicina chinesa, muito bem, comprovado recentemente. Germes que infectam os dentes são responsáveis por um grande número de doenças que se manifestam em outras partes do corpo. Tá?
Aí, ó, Weston Price, George Manning. George Manning foi o cara que inventou o tratamento de canal. A Sociedade Americana de Endodontia foi criada por ele. Ele dedicou a vida inteira dele a tratamento de canal. E agora, no final da vida dele, ele escreveu um livro que se chama Root Canal Cover-Up, mostrando que ele se arrepende de ter ensinado para o mundo a fazer canal. Porque a maioria dos canais estão infectados. Eu sei que vai ser difícil você entender isso. Mas um canal, um dente molar, por exemplo, ele pode chegar a ter até 10 quilômetros de ramificações. Se você juntar, dá 10 quilômetros. 6 quilômetros é a média. Então, por melhor que você faça o tratamento do canal, sempre vai ficar um resquício lá. Sempre vai ficar um problema. Quanto mais avançado o tratamento médico falha, quanto mais avançado o tratamento médico falha, pense odontologicamente. Não consegui resolver. Ninguém resolve. Procura no dente. Procura no dente que você vai encontrar. Tá? Aqui, por exemplo, deixa eu dar um exemplo para você. Isso aqui é o dente ciso. Tá? Deixa eu ensinar você a contar dente. Aqui, pega o seu dedo indicador, coloca aqui no celular direito. Se você tem siso, esse dente que você está apertando é o número 1. E conta assim, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 32. Se você não tem o siso, esse que você está apertando é o 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, e assim vai. Então aqui, ó, você vai ver aqui, ó. Começa do siso, ó. Olha lá, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Agora está do lado esquerdo, que eu fui aqui do lado direito, agora estou do lado esquerdo. Aí eu começo. 17, 18, 19, 20, 20. Cada dente desse está relacionado com uma coisa. Por exemplo, aqui está o dente ciso. Ele está relacionado com o coração, ele está relacionado com o intestino delgado, ele está relacionado com o triplo aquecedor, ele está relacionado com circulação e com os meridianos sexuais. Se você tiver um problema sério no siso, você não tem libido. Tá? Pô, agora descobriu, né? Finalmente, pô, agora matou a charada, pô. Faltava essa, pô. Entendeu? Quando você arranca o siso, escuta. Escuta, que você está lembrando do seu consultório lá, escuta. Quando o paciente arranca o dente, se o dentista não for bom, dá uma coisa chamada cavitação. Ele tem que extrair um ligamento que tem lá dentro. Se ele não extrair, dá cavitação. Aquilo ali fica uma infecção crônica que pode causar, inclusive, câncer em outras partes do corpo. Tá? Olha lá. Ó, olha aqui, ó. Isso aqui é um nervo, isso aqui é um canal tratado. Ó. Parece que está bonitinho, mas pode ser que não. Tá bom? Problema dentário, desnutrição. Não é, mas eu como direito, doutor. Eu como tudo direitinho. Não é você comer direitinho que resolve. Eu quero saber se você tem ácido clorídrico para digerir, comer direitinho. Não adianta você comer. Se você tem, vamos fazer o teste se o seu ácido clorídrico está normal ou não. Segunda-feira de manhã você vai fazer na sua casa, o que eu vou te ensinar agora. Você vai ensinar o seu paciente a fazer, porque é barato, você vai ver que não precisa de nada, e você vai saber se o seu ácido clorídrico está bom ou não. Teste da avaliação do ácido clorídrico estomacal. Se não estiver bom, você tem que repor com cloridrato de betaína, senão o paciente não melhora. Tomar em jejum meia colher de café de bicarbonato de sódio em um copo d'água. Você pega o bicarbonato de sódio, essa soda, baking soda que você tem em casa, bicarbonato de sódio, você pega meia colher, não é de chá, colher de chá não. Tem colher de sopa, tem colher de sobremesa, tem colher de chá e tem colher de café. Uma colher de café, 1/3 de uma colher de chá. Você vai pegar meia colher de café e colocar em um copo d'água, em jejum. Você vai tomar,
e vai marcar 5 minutos no relógio. Você vai monitorar, você vai engolir e você tem que monitorar por 5 minutos. Avaliar o tempo, até 5 minutos, para arrotar. Por que você vai arrotar? Porque o ácido clorídrico do seu estômago vai se combinar com o bicarbonato de sódio que você acabou de colocar e vai gerar um gás chamado CO2, que vai vir e você vai ter um arroto. Tá? Quando o seu ácido clorídrico está normal, em menos de 3 minutos no máximo, você arrota. Quando você tem aumentado, você começa a arrotar antes dos 3 minutos e repetidamente. Um arroto, outro arroto, outro arroto, outro arroto. Com 2 minutos você já começa a arrotar. Hã? E se o seu ácido clorídrico tiver diminuído, até 5 minutos você não teve arroto nenhum, que a maioria de vocês vai dar, sim. Isso você vai ensinar para o seu paciente. E o paciente vai relatar para você os arrotos. Doutor, vim aqui para contar sobre meus arrotos. É melhor do que contar sobre os puns, não é? Não é melhor do que... Né? Não é melhor? Pois é. Se o seu paciente arrotou, um arroto em torno de 3 minutos, não tem nada para preocupar. Se ele arrotou menos de 2 minutos, várias vezes, ele tem excesso de ácido clorídrico. Vai ser 1 em 1000. Ele tem a síndrome de Zollinger-Ellison. É o único lugar onde você tem aumento de ácido clorídrico, é a síndrome de Zollinger-Ellison. E se ele não arrotar, que vai ser a grande maioria, e você só monitora até 5 minutos, depois não vale mais, ele tem deficiência de ácido clorídrico. Então ele já vai, daqui um pouquinho ele vai ter que relatar a temperatura para você, nós vamos chegar lá. E agora ele vai ter que relatar o arroto. Você põe ele para trabalhar, semana que vem você volta aqui com o seu placar de arroto e a sua temperatura corporal. Entendeu? É melhor do que mandar fazer anestesia, introduz aquela coisa lá dentro do estômago, mede o pH. Os hospitais fazem isso. Hein? Não precisa, está aqui, Isso aqui é o bonito da tecnologia. Como é que você simplifica para resolver o problema no seu consultório? E eu quero notícia de todo mundo no próximo módulo, hein? Como é que foi o seu? Foi assim que eu descobri que eu precisava tomar cloridade de betaína. Tá? Assim que eu descobri. Fadiga adrenal e hipotiroidismo, que é onde nós vamos entrar. Por enquanto, agora nós estamos entrando. Então você pega esse caso aqui, onde o paciente tem exaustão adrenal e tem hipotiroidismo. Eu primeiro tenho que cuidar disso aqui. Se eu tratar do hipotiroidismo, ele tiver com essa curva, em 1 mês ele vai piorar muito. Ele pode até dar uma melhoradinha no começo. Aquele cavalo cansado que você mete a correr, mete a chibata nele, ele corre até a esquina. Aí ele fica mais cansado ainda. Quando eu tenho uma curva dessa, escuta. Quando eu tenho uma curva dessa, que você vai encontrar várias no seu consultório, eu tenho maior predisposição à metástase e a maior mortalidade se eu tenho um câncer de mama. A mulher com câncer de mama, com uma curva dessa, vai ter metástase e vai morrer mais. Eu vou ter infarto do miocárdio, eu vou ter maior incidência de insuficiência cardíaca congestiva na presença de aterosclerose. Isso precipita infarto do miocárdio, isso precipita insuficiência cardíaca congestiva. Tá? E eu vou ter piora no controle da glicemia. É muito difícil. Mas eu tenho um paciente que eu não consigo controlar a glicemia dele. Faz o exame de saliva, mede a curva do cortisol e do DE na saliva, você vai ver por que você não está controlando, porque ele está assim, Paciente desse aqui, não tem jeito de você controlar a glicemia dele, não. Você tem que tratar isso aqui. Caiu a ficha? Aqueles casos complicados que você diz que não controla a glicemia, você está procurando lá perto do poste que está aceso. Você perdeu a carteira no outro lado. Claro, baixo ou alto. Porque ele já foi alto um dia. O cortisol, para ser baixo, ele foi alto um dia. Ele já desenvolveu resistência insulínica.
Tá bom? Não, mas aqui é o seguinte, eu preciso de um cortisol para poder manter a minha sensibilidade insulínica. Ele não pode ser nem pouco, nem muito. Entendeu? Ele tem que ser... Comecei essa aula dizendo o seguinte, você não estava aí, tá vendo? Você perde, não posso fazer nada. Posso fazer nada. Quando você pergunta, eu vou falar isso. Nós começamos assim, Barracate, nós começamos assim, ó. Você não pode, clinicamente, diagnosticar se o cortisol está alto ou baixo, porque a sintomatologia é a mesma, de um cortisol alto ou de um cortisol baixo. Tá bom, vamos lá. Tá. Então, exaustão adrenal desencadeia muitas outras patologias, tá? Muitas outras patologias. Me acompanha, porque você tem que entender esse raciocínio aqui, senão vai ficar difícil. Eu aqui tenho udeia. Aqui ele está usando DEA-sulfato. Na saliva, nós preferimos, e a Anvisa deixa usar, e nós preferimos usar o DEA, não o DEA-sulfato. Aqui está no sangue. E aqui está o cortisol. Na hora que eu aumento, me acompanha, na hora que eu tenho um estresse, eu aumento o cortisol. Está vendo aqui? Ó? Eu vou para 1. Eu aumento o cortisol e eu aumento o DEA. Todas as vezes que eu aumento o cortisol, se eu estiver funcionando bem, eu também vou aumentar o DEA. Então, no caso, A1. Pai morreu. Fui assaltado. Sobe o DEA, sobe o cortisol. Se eu permanecer nesse estado aqui, de acordo com o Cellier, eu vou entrar nessa curva agora, que é o seguinte, com o passar do tempo eu vou virar A2. O que aconteceu com A2? Me acompanha? O cortisol continuou alto, o DEA caiu. Está vendo aqui? Aqui o cortisol estava alto, o DEA estava alto. Quando eu venho para cá, o cortisol continua alto, o DEA normalizou. Se eu venho para cá, o cortisol continua alto, o DEA está baixo, que é o pior caso. Aí eu começo a descompensar, até que eu vou chegar no C, que é onde eu estou em exaustão adrenal. Que no exame lá é o número 7. Então agora você entendeu a curva, tá bom? Eu estava aqui, ó, no nível normal, ó. Aí eu subi para cá, continuei, vim, descompensei. Muito bem. Então é assim, ó. 1, olha lá, zona de adaptação ao estresse. 2, adaptação ao estresse com divergência de ACTH. 3, mal adaptação ao estresse. 4, mal adaptação ao estresse fase 2. 5, sem adaptação ao estresse. Já estou aqui, ó. 6, níveis inapropriados de DEA, por uma outra razão que nós vamos explicar depois. O DEA está alto porque a mulher tem síndrome de ovário policístico. Vamos mostrar isso. E exaustão adrenal, onde eu cheguei aqui no 7. Aqui eu cheguei, ó. Aqui eu estou em exaustão adrenal. O caminho é longo para chegar aqui. Tá? E assim é que vem para você o resultado. Vamos pegar esse caso aqui, por exemplo. Ó, esse indivíduo, depois eu vou estudar isso aqui. Ele está com cortisol baixo na hora que acorda. Ele está com cortisol normal durante o dia. Ele não consegue dormir à noite porque o cortisol dele sobe. E durante a madrugada, porque vem quatro tubinhos. Um para você fazer na hora que você levanta, um para fazer às 4 da tarde, um para fazer às 10 da noite. Se você acordar durante a madrugada, eles querem medir o que acontece. Quando você acorda durante a madrugada, das duas, uma. Você acordou por causa do cortisol ou porque a melatonina está muito baixa? Porque a melatonina faz você dormir e manter-os dormindo. Tá? Então, quando essa pessoa aqui, ó, ela vai dizer para você assim, ó, eu acordo de manhã, acordo às 3 da madrugada e vou fazer xixi. Porque eu acordo porque eu estou com a bexiga cheia. Eu falo, não é verdade. Sua mulher está deitada do seu lado, tem a bexiga menor que a sua e não acorda para urinar de madrugada. A bexiga dela é menor que a sua. Você sabe que mulher tem bexiga menor do que homem, né? Sabia disso? Vai lá na fila do banheiro que você vai ver. Dá uma passada na fila do banheiro, você vê a quantidade de mulher que está na fila lá. No de homem tem pouca gente.
Nós temos a bexiga maior do que vocês. Eu fico aqui o dia inteiro sem fazer xixi. O dia inteiro. Estou tomando água lá. Então, olha só. Esse indivíduo aqui, ele pensa que ele acordou por causa do xixi. Não. O cortisol acordou ele e ele foi fazer xixi. Se o cortisol não acordasse, ele dormia a noite inteira. Tanto é que ele vai fazer, vai urinar, não tem quase nada. Se você coletar lá o que ele urinou, quase nada. Ele não acorda por causa da urina. Eu quero que você saiba disso. Ele acorda ou porque o cortisol dele está alto, ou porque a melatonina dele está baixa, ou a combinação dos dois, que é muito comum. Eu tenho que tratar isso e tratar a melatonina. Deu para entender? Tá. Estou aqui. Esse caso aqui é a pessoa está estressada, mas está adaptada, tá? Se eu olhar o DEA desse indivíduo aqui, o DEA está inclusive um pouquinho elevado, tá? Esse indivíduo, eu não sei qual a idade dele, mas ele pode estar elevado aqui, mas se ele tem 21 anos, ele tem 40 anos, desculpe, está aqui a idade dele. Ele tem entre 41 e 50 anos, o DEA dele está aumentado. Mas se eu trouxer o DEA para a juventude, está normal. O que eu quero trazer é para cá, Eu tenho que trazer você para os 30 anos de idade, com os hormônios de 30 anos. É assim que é o parâmetro. Tá? A testosterona aqui está aumentada, independente de qualquer coisa. Aqui a testosterona está alta. Esse indivíduo aqui, o normal da testosterona dele tinha que ser isso aqui, entre esse e esse. Aquilo está lá, Então tem alguma coisa errada, provavelmente a dose está errada. A dose está errada. Quando eu aumento o cortisol, eu interfiro no pâncreas, porque eu diminuo a sensibilidade insulínica, eu aumento a vontade de ingerir carboidratos, eu diminuo a serotonina e eu aumento o peso na obesidade tipo maçã. Estresse pode levar a um quadro clínico de depressão. Por que estresse pode levar? Porque o cortisol aumentado bloqueia a produção de serotonina. Então eu tenho o estresse que eleva o cortisol, que baixa a serotonina. Por isso que eu posso levar um quadro de depressão. Eu tenho dois tipos de obesidade. Eu tenho obesidade tipo maçã, que é maligna, e eu tenho obesidade tipo pera, que é benigna. Aquela mulher que tem a cintura fina e os quadris largos, pode até não ser bonita esteticamente. Ela é obesa, a mulher é obesa. Mas aquela obesidade é benigna. Agora, se ela tem obesidade acima da cintura, mais do que abaixo da cintura, é uma obesidade tipo maçã, os adipócitos aqui produzem muito mais citocinas inflamatórias. Tá? Isso é a obesidade tipo maçã, aqui, a maior parte da obesidade dela está acima da cintura, e essa aqui é a obesidade tipo pera, a maior parte da obesidade dela está abaixo da cintura. Tá? Cortisol e a tireoide. Eu diminuo, quando eu aumento o cortisol, eu diminuo o TSH, eu diminuo a conversão de T4 em T3, isso que é muito importante. Eu diminuo a depressão de tirosina e eu aumento o T3 reverso. Agora, olha que interessante. Como o aumento do cortisol baixa o TSH, se eu vou ficar esperando o TSH aumentar para dizer que eu tenho hipotiroidismo, é tarde demais. Guarda isso na cabeça. Quando o TSH estiver acima de 2, essa pessoa tem problema tiroidiano. Quando o TSH estiver abaixo de 2, quer dizer nada. Quer dizer nada. Você vai entender num minuto, quer dizer nada. Deixa eu começar a explicar aqui, para você entender. Mais um orgasmo intelectual para você, quer ver? Me acompanha, por favor. Me acompanha. Eu tenho aqui o hormônio chamado T4, que na realidade é pró-hormônio. Não existe receptor no corpo para T4, portanto isso não é hormônio. Isso vai virar T3, que é o hormônio. Se não virar T3, vai virar T3 reverso, que é inativo, mas ocupa o receptor do T3. Para esse T4 virar T3, eu preciso da desiodinase 1 ou a desiodinase 2, que é selênio zinco dependente. Se eu tenho deficiência de selênio, principalmente selênio,
ou de zinco, menos que selênio, eu não sou capaz de transformar T4 em T3. Eu vou transformar T4 em T3 reverso. Por quê? A desiodinase 3, ela não é selênio e zinco dependente como a D1 e D2. Então, se falta selênio e zinco, o caminho mais fácil vira esse aqui. Isso aqui é T3 reverso. T3 reverso é o hormônio da hibernação. O urso, quando vai dormir 4 meses, ele aumenta o T3 reverso. O seu paciente que está no CTI com septicemia, ele está com T3 reverso alto. Não trate o T3 reverso dele, pelo amor de Deus. Aquilo é um mecanismo de defesa que o corpo tem para sobreviver. O corpo diminui todas as funções para ficar só cuidando da infecção, da septicemia que está acontecendo lá. Você vai ver que está com T3 reverso alto. Mas a paciente que vem no seu consultório e diz, doutor, eu não consigo emagrecer, e você acha que ela é mentirosa, ela tem provavelmente o T3 reverso alto. Enquanto ela tiver o T3 reverso alto, ela não emagrece, porque é o hormônio da hibernação. Agora vem o que eu vou te ensinar bonito. Você viu que para transformar T4 em T3, eu tenho duas desiodinases, a desiodinase 1 e a desiodinase 2. Só que, meus amigos, prepare-se. A desiodinase 2 só existe no cérebro. Só existe no cérebro. Eu posso faltar selênio e zinco para a desiodinase 1, mas eu não pode, o último a faltar é aqui, ó. Ou seja, eu posso não estar produzindo T3 aqui, mas eu estou produzindo T3 lá dentro do cérebro. Se eu estou produzindo T3 lá dentro do cérebro, o TSH está normal. Porque o TSH me diz o que está acontecendo no cérebro, não na tireoide. Se eu tenho um TSH normal, não quer dizer absolutamente nada. Eu posso estar com hipotiroidismo do pescoço para baixo, mas esse hipotiroidismo ainda não atingiu o meu cérebro, que é um órgão mais nobre, se protege melhor. A natureza colocou mais proteção para ele, deu para ele a desiodinase 2, só para ele. E ele está produzindo T3, e o T3 está fazendo feedback, e o TSH está baixo. Meus amigos, TSH é um hormônio cerebral. Por isso que eu posso ter hipotiroidismo com TSH normal. Você acabou de aprender uma coisa que 0,0000001% dos médicos entendem. Que eu posso ter hipotiroidismo com TSH normal. Para nós aqui é abaixo de 2. Para o seu colega é abaixo de 5. É outro problema. Hoje, desde 2003, a Sociedade Americana de Endocrinologia baixou o TSH de 5,5 para 3. Só que a maioria dos laboratórios, inclusive o seu, lá onde você pede, ainda continua chamando de 5,5. E o seu colega usa o 5,5 como parâmetro. Você olha a desgraça que vai formando isso. Primeiro, hoje, quem entende de tireoide, quem é especialista em tireoide, o número mágico é 2. Existem especialistas que querem abaixo de 1 já. Mas hoje é aceitável até 2. O seu colega lá de consultório aceita 5. Esse é o primeiro problema. Segundo problema, TSH é um hormônio cerebral. Eu posso ter eutiroidismo do pescoço para cima e hipotiroidismo do pescoço para baixo. E esse conhecimento que eu estou te dando, você não vai encontrar nenhum médico brasileiro que saiba disso. Por incrível que pareça. Você pode pegar endocrinologista que está aqui dentro da sala, não sabia disso. Está aprendendo agora. Isso causa um problema enorme, um problema seríssimo, muito sério, você não tem ideia. Sim.
Ó, eu posso ter, ó, se eu te falar, eu posso ter SH normal, eu posso ter o T4 livre normal, porque o que interessa é o livre, eu posso ter o T3 livre normal, e eu tenho hipotiroidismo tipo 2, que é a nível do receptor. Do mesmo modo que eu tenho diabetes tipo 2, eu tenho hipotiroidismo tipo 2. Então, no hipotiroidismo tipo 2, que é o mais comum, que você vai encontrar no consultório, o TSH está normal, o T4 livre está normal, o T3 livre está normal. E a pessoa tem deficiência da temperatura, tem problema com peso, tem brain fog, entendeu? Tem mucina, tem pressão alta, tem colesterol elevado, e está tudo normal, menos a temperatura. Você vê, isso é outra etapa. O que manda, mais importante de tudo, é a temperatura corporal. Um paciente que tiver, na hora de acordar, se tirar a temperatura dele, deu menos de 36,5, ele está devendo. Pode ser uma toxina que esteja aqui, pode ser um flúor, pode ser uma deficiência de iodo, nós vamos estudar tudo isso hoje à tarde, mas ele está devendo. Mesmo que ele tenha os exames normais. Porque o hipotiroidismo mais comum no mundo se chama hipotiroidismo tipo 2. Igual você tem no diabetes tipo 2. A insulina não está elevada? Você não tem hiperinsulinemia? Aqui também, isso aqui pode, o T3 pode estar elevado. Mas ele não está entrando na célula. Ele não está entrando no receptor. Ele tem uma resistência. Quando você tem resistência ao T3, como você tem resistência à insulina, a insulina sobe. Como você tem resistência ao T3, o T3 sobe. Para tentar compensar, ele está alto. Quer dizer, nada. Absolutamente nada. E nesse caso aí, a gente detoxificando, suplementa T3 desse paciente? No começo, sim. Você pode aumentar ainda mais a carga de T3. Mas se for por esse caso aqui, vai chegar uma hora que não precisa mais. Se você fizer o detox direitinho, se você der o iodo, você der a tirosina, e você fazer o detox e tirar o que está lá, você pode ter um flúor, um cloro, um bromo, iodo, nós vamos discutir isso. Aí você vai voltar. Agora, se ele tem um problema de tiroide primário, talvez você tenha que usar o resto da vida. Mas se ele tem um problema de tiroide secundário, por um hipotiroidismo tipo 2, o detox pode limpar aquilo lá e acabou. Tá bom? É. Síndrome de Wilson, que chama. Dennis Wilson. Cara novo ainda, conheço ele bem. Oi. Então, eu sei, é outro mecanismo, nós já vamos falar disso depois. O que o João está se referindo é o seguinte, como o TSH é produzido na hipófise, como a hipófise também envelhece, você que faz modulação hormonal, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que faz modulação hormonal, você está preocupado com a dosagem do hormônio folículo estimulante e do hormônio luteinizante? Não. O hormônio luteinizante seria o TSH aqui. É o mesmo mecanismo. Você não está interessado em hormônio luteinizante? Primeiro porque o cara está velho, pode ser que ele parou de produzir também. Entendeu? Só que o TSH é igualzinho ao hormônio luteinizante. Quem é que está preocupado com o hormônio luteinizante aqui para fazer modulação hormonal? Ninguém. Então você não está preocupado com o TSH do mesmo jeito. Ficou claro? Isso aqui, gente, é fascinante. E, infelizmente, os médicos não sabem isso do jeito que devem saber. Então, a maioria dos pacientes com hipotiroidismo estão abandonados, estão órfãos. Porque eles têm hipotiroidismo e não têm diagnóstico. E se tem diagnóstico, não tem tratamento correto, que nós vamos ver com o decorrer da tarde. Você lembra que eu falei para você que você é um divisor de águas? Você já vai no consultório na segunda-feira, já vai mudar. Opa! Espera aí. Tríade 1. Vamos ver adrenal. Vamos ver a tireoide. Vamos ver isso aqui. Eu estou só começando o processo. Isso aqui é um processo longo. Tá aqui, ó. Quando eu tenho cortisol demais, olha lá, eu leso o hipocampo. Em 5 minutos nós vamos almoçar. Eu leso o hipocampo, tá? Aí está o mecanismo do estresse, a liberação do cortisol e o T3. A interação entre eles. De novo isso aí, ó. Bom, deixa eu só falar da melatonina e nós vamos almoçar. A melatonina tem uma ação
Antinociceptiva. Está faltando um A aqui. Antinociceptiva. Não vou pôr você contra a parede, tá? Eu vou falar para você o que significa. Antinociceptiva significa que ela bloqueia o estímulo da dor. Antino é dor. Antinociceptível é o receptor da dor. Ela tem uma ação anti-antinociceptiva. Ela bloqueia. Altas doses de melatonina tira dor. Paciente com câncer, se você der altas doses de melatonina, tira dor. Ela tem uma ação antidepressiva. Ela tem uma ação anticonvulsivante. Ela tem uma ação, claro, na regulação do distúrbio do sono. Ela tem uma ação no jet lag. Ela tem uma ação antioxidante. Ela é antineoplásica. Ela diminui metástase. E ela é neuroprotetora. Então, olha quantas ações tem a melatonina. E como você sabe, no Brasil, melatonina é proibido. O jeito brasileiro, o jeitinho brasileiro de dar melatonina é você dar o 5-HTP. Você não pode dar o triptofano, porque o triptofano, para virar 5-HTP, não pode ter estresse. E como a maioria dos seus pacientes está estressado, aqui, ó, o triptofano vira 5-HTP. O 5-HTP vai virar serotonina. Serotonina com os olhos fechados com os olhos fechados e a luz apagada, vai virar melatonina. Então você vai dar 50 ou 25 miligramas de 5-HTP sublingual na hora que a pessoa vai para a cama. Na hora que ela vai para a cama. Aí ela fecha o olho, apaga a luz, vai virar melatonina. O efeito é o mesmo. Tá. Claro, se você tem acesso à melatonina per se, que é muito barato nos Estados Unidos, você compra para 6 meses por $8, 180 tabletes, custa $8, $7, $8, você compra para 6 meses, mas aqui, se você for comprar importado, vai sair caro. Então, isso aí é o jeito barato de fazer.